o fundamento da nossa meditação dessa noite, a irmos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Nós estamos vendo versículo por versículo da oração do Pai Nosso. E nós, então, hoje vamos ver o versículo 10, que é o segundo versículo da oração do Pai Nosso. Todas as quartas nós vamos estar analisando um versículo até o final, porque é uma passagem muito rica, é uma oração muito profunda, ensinada não por homens, mas pelo próprio Deus. Então a gente tem que dedicar mais tempo a cada enunciado, a cada frase, a cada palavra dessa oração. Mateus 6, versículo 10, e diz assim, quem pode ler para nós? Isso. Meus irmãos, uma vez eu conversando com um adolescente, ele chegou e disse assim, pastor, eu estou passando por muitos problemas, eu estou tendo muitas dificuldades, é briga na minha casa, com os meus pais, é aquele professor que vive pegando no meu pé, as matérias estão muito difíceis, eu tenho dificuldade, é a pressão do vestibular, ufa, é aquele colega chato da sala de aula que vive me aborrecendo, me perseguindo, nossa, a vida está muito difícil, Jesus podia voltar logo, porque quando ele voltar, tudo vai ter resolvido. Aí, lá no reino dos céus, não vai ter bullying, não vai ter aquele professor de matemática, não vai ter aquela prova de sexta-feira que começa às 8 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Lá é só alegria e louvor, não tem sofrimento. Jesus podia voltar logo e ele me perguntou assim, pastor, a gente pode pedir para Jesus voltar logo? Para acabar com o sofrimento na terra e ficar todo mundo bem? Eu falei, pode, claro que sim. E a oração do Pai Nosso ensina isso para a gente. Você pode orar para Deus voltar. Aqui a gente começa esse versículo justamente com esse entendimento. E que qual é? Venha o teu reino. Isso significa o quê? Nada, além de você dizer para o Senhor, Senhor, volta para acabar com o sofrimento na terra, para acabar com a minha dificuldade, para enxugar as minhas lágrimas. Quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, a gente vê que o Senhor enxugará de todos os olhos toda lágrima. Meus irmãos, você pode pedir isso, e você pode pedir e você pode esperar. E quando a gente vai lá para a história da igreja, a gente vê justamente isso, que os homens desde o começo e até mesmo antes de Jesus Cristo estavam esperando a volta do reino de Deus, a vinda do Messias. A gente vê na época de Jesus Cristo, existia um grupo de pessoas, uma classe de pessoas espirituais que buscavam a espiritualidade e que se chamava essênios. Os essênios eram pessoas que vendiam tudo que eles tinham, suas propriedades, seus bens, e eles então, vestindo apenas roupas de pele de animal, eles iam para o deserto e ficavam nas colinas, dia e noite, em oração e em jejum, porque eles acreditavam que o reino de Deus estava próximo e que a libertação de Israel ia vir através do jejum, através da oração, a libertação de Israel através de um Messias prometido. Então eles ficavam no deserto orando, jejuando, e olha só que interessante, tudo indica, segundo a tradição da igreja, que João Batista era um essênio também, porque ele é aquele homem que se vestia com roupas de pele de animal, com um bordão de corda, e ia para o deserto descalço, sem sandálias, sem roupas finas, e lá ele se alimentava com mel silvestre e gafanhotos, e bebendo água dos riachos. Orava e meditava e jejuava o dia todo, esperando a volta do reino. E olha só que interessante, quando a gente vai ver também a história dos primórdios da igreja apostólica, da igreja primitiva, nós vemos que os apóstolos, Paulo e Pedro, estimulavam a igreja a viver
a expectativa da imediata volta de Cristo. O reino do Senhor ia voltar. Olha só, mas eles viviam isso numa expectativa ardente. Não é como nós hoje, que nós sustentamos a nossa fé na volta de Jesus Cristo, você acredita nisso, mas você vive como se ela não ainda fosse demorar. Você não transforma radicalmente a sua vida em função disso. Naquela época, as pessoas aceitavam Jesus, vendiam tudo que elas tinham, largavam tudo que elas tinham e iam viver nas comunidades cristãs isoladas ali. Paulo fala muito disso em Tessalonicenses, em Filipenses. O dia do Senhor está próximo. Eles viviam isso, uma ardente expectativa, é para hoje. Eles acordavam toda manhã pensando, é hoje que Deus volta. Meus queridos, a gente hoje tem essa expectativa, mas ela não é tão ardente como naquela época. Bom, se passaram mais de 2000 anos e Jesus Cristo ainda não voltou, mas a gente tem essa certeza de que isso pode acontecer a qualquer momento. A volta de Jesus Cristo, a expectativa da vinda do seu reino, que a gente ora aqui no Pai Nosso, ela constitui um dos 3 pilares da fé cristã. O primeiro, que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. O segundo pilar, que aquele que morreu, ao 3º dia ressuscitou. E o terceiro pilar, aquele que morreu, que ressuscitou, ainda há de voltar. Meus queridos, é uma coisa muito importante a gente entender. Você pode pedir a volta do reino, mas não faça disso um escapismo. Cuidado com essa postura escapista, de você não querer viver as tribulações da vida presente, do hoje, amparado por Jesus, na certeza que é muito mais fácil você pedir para tudo acabar, e Jesus Cristo voltar logo, não atendendo unicamente a sua soberania, aos seus propósitos, mas para apaziguar o nosso sofrimento. O cristão, ele é convocado para viver uma vida de coragem e de perseverança, porque nós vivemos uma batalha espiritual, na qual você tem que se armar com todas as armas. O púlpito é uma trincheira, nós vivemos num campo de batalha, o inimigo sobrevoa nossas vidas jogando seus dardos inflamados, nós temos o escudo, a espada, a armadura. Meus irmãos, você pede a volta de Jesus para atender aos seus propósitos, mas não para você se ver livre dos seus problemas. A compreensão e a vida dos princípios cristãos trazem uma força, uma garra tão grande para a gente, que você não vai querer escapar da batalha, mas você vai encarar o inimigo frente a frente, estando no meio, Jesus Cristo. Mas é interessante que as pessoas lá na igreja primitiva, elas vendiam seus bens, vendiam tudo que tinha e ia morar no deserto. Hoje, como é que a gente vive a expectativa da volta de Jesus Cristo? Você acredita nisso? Você como proferiu isso na sua profissão de fé? Mas como que você vive isso no dia a dia? As pessoas antigamente vendiam tudo que tinham. Hoje a gente, ao invés de vender, a gente tem que renunciar tudo que não agrada ao Senhor, na expectativa ardente da sua volta, que pode acontecer a qualquer momento. Então, você que é cristão e que está aqui hoje ouvindo essa mensagem, como que você pode viver isso que você está orando no Pai Nosso? É interessante que você vive as coisas que você ora. Você vive e você desfruta das coisas que você ora. Eu lembro uma vez que um homem estava com seu filho na mesa, e eu estava junto, e aí a gente orou pelo alimento, o filho orou pelo alimento, e depois ele comeu, mas queria insistir em deixar um pouquinho ali, e o pai o repreendeu falando assim: ué, mas você acabou de orar pelo alimento e está querendo se afastar da bênção, e está renunciando à bênção, e está fazendo pouco caso da bênção?
Não faz sentido. E aí é a mesma coisa. Como que você ora, venha a nós o teu reino, venha o teu reino, e você não vive a expectativa da volta de Jesus Cristo? Mas como que você pode viver isso? Não é vendendo e largando tudo, mas renuncie às coisas que não agradam ao Senhor e que te distancia dele. Olha só, viva a expectativa da volta de Jesus Cristo. Sabe, todos os louvores que você queria entoar, faça isso hoje, não deixa para amanhã. Sabe aquela pessoa que você quer perdoar, mas tem alguma coisa que te segura, que te aprisiona, e que você não consegue chegar na pessoa, mandar uma mensagem para ela, ligar, ir lá e dar um abraço e pedir perdão e receber perdão? Faz isso agora, não deixa para amanhã. Sabe, aquela exortação, aquele puxão de orelha com carinho que você tem que dar num seu irmão, que Deus está pesando no seu coração para você ir lá e falar para ele, e você ainda está acanhado, você está intimidado e não vai lá e não fala nada. Vai lá e fala o que você tem que falar para ele. Sabe que aquela pessoa que você ainda não alcançou através da pregação do evangelho, vai lá e evangeliza ela o mais rápido possível. É assim, é não perdendo tempo que a gente vive a expectativa ardente da volta de Jesus Cristo, que pode ser a qualquer momento. Sabe aquele trabalho, aquele cargo, aquele serviço que Deus tem inspirado tanto você para estar fazendo na igreja? Vai lá e aceita logo e começa a fazer. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. É interessante que muitas vezes a falsa espiritualidade, ela tira de nós oportunidades concretas de agirmos. E aquele que vive a expectativa da volta de Jesus Cristo, ele não deixa a falsa espiritualidade tomar conta da sua vida. Um problema é que as pessoas ficam muito eu vou meditar sobre isso, eu vou ficar em oração, e não põe as mangas dobradas e agem ali. E não arregaça as mangas e põe em ação aquilo que ela está planejando. É interessante que uma vez um conselheiro de uma agência missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil estava falando sobre essa questão da gente viver uma espiritualidade, uma falsa espiritualidade. E muitas vezes se esquecer que a ação, para surgir efeito, ela tem que ser acompanhada da ação. E aí ele chegou e foi conversar com uma superintendente da escola dominical. Ele era. E como superintendente da escola dominical, ele estava precisando escalar os professores para aquele ano que ia começar. E aí ele sentiu que ele precisava chamar uma senhora da igreja, e foi lá conversar com ela. Minha irmã, ano que vem nós estamos precisando para tal classe uma professora, e eu vejo que você tem um perfil, você quer fazer isso? E então ela falou assim, olha, eu quero, mas antes deixa eu orar, deixa eu pôr em oração, e depois a gente conversa. Passou um dia, passou uma semana, e ela ainda estava em oração. Passou um ano, e ela ainda estava em oração. E nunca deu a resposta para ele. Meus irmãos, é interessante que você tem que viver de maneira concreta aquilo que você pede na sua oração. E transforma a sua vida quando você pede, Senhor, venha o teu reino. Mas eu queria então passar para a segunda parte do nosso estudo, que é analisar aqui o que vem em seguida, que diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só que coisa interessante. Aqui nós vemos a manifestação da onipresença do Senhor, que não se dá só através da sua presença propriamente dita, mas através da sua vontade. É interessante que uma pessoa se faz presente, não através só da sua presença física, mas através do cumprimento da sua vontade num lugar que ela não está corporalmente falando. Quando a gente vai lá
para o Novo Testamento, a gente vê os centuriões. Quem era o centurião romano? Era um soldado, era um comandante que cuidava de uma tropa de 100 homens. Por isso, centurião. E aí, ele tinha a incumbência, a missão de receber as ordens do imperador romano e lá em Israel, numa terra totalmente distante, cumprir as ordens do imperador. E o imperador, ele estava em Roma, mas ele se fazia presente em Israel através do cumprimento das suas ordens que ele passava ao centurião. E o centurião, por sua vez, passava aos 100 homens do seu pelotão. E meus irmãos, Deus, ele se faz presente aqui na terra por causa que a sua vontade se manifesta, vinda lá dos céus. É interessante que a gente vê que Deus, ele age na terra, os seus propósitos são elaborados, são arquitetados lá no reino dos céus, mas são aplicados e são concretizados aqui na terra. E a gente tem esse conceito bem claro quando a gente pede isso para Deus. Senhor, seja feita a tua vontade na terra e nos céus. Isso põe por terra a doutrina do teísmo aberto. Vocês já ouviram falar o que é a doutrina do teísmo aberto? Eu não estou falando ateísmo, teísmo. Acredita-se num Deus, mas é um Deus que não age. É a conhecida doutrina do Deus que dorme. Do Deus que dorme. Isso veio à tona novamente, quando há uns 5, 6 anos atrás, houve um acidente lá na Indonésia, com aquele grande tsunami que veio, detonou com tudo, matou um monte de gente, destruiu tudo, e aí as pessoas se questionavam, se Deus existe, se Deus é bom, por que Ele permite acontecer isso? E aí então, os adeptos dessa doutrina se levantaram para dar uma suposta explicação para isso. Eles disseram assim, que Deus, Ele existe, Ele é bom, Ele é onipotente, Ele pode tudo, Ele é onisciente e onipresente. Só que, depois que Ele subiu aos céus, Ele perdeu, por isso que é a doutrina do Deus que dorme, Ele perdeu o seu atributo da onisciência e da onipresença. Ele não sabe o que está acontecendo, ele está lá na destra do Pai. Jesus Cristo existe, ele é filho de Deus, só que ele não sabe o que está acontecendo aqui. Ele não é onisciente e ele não é onipresente, ele não está aqui. Por isso que acontece tantas tragédias e muitas vezes não acontece livramentos. E aí, aquele que tem poder, ele não age por quê? Não é porque ele se enfraqueceu e porque ele perdeu a onipotência, mas por quê? Porque ele não vê mais, ele não é mais onisciente e ele não está mais aqui. Não adianta nada ele agir se ele não sabe para quem agir, a hora que agir e como agir. Mas aí a gente tem a confirmação oposta, que Deus, Ele manifesta isso, o seu poder, no céu e na terra, e é isso que a gente ora no Pai Nosso. E aqui está mais uma lição para a gente. Você quer viver aquilo que você ora? O Pai Nosso é o que? É um exercício de fé, é você viver aquilo que você está pondo em oração. Se você diz, Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, você acredita que aquele que está lá na destra de Deus Pai Todo-Poderoso, está aqui com a gente também, e age ao nosso favor, e sabe de tudo o que está acontecendo. Meus queridos, e aí a gente vê que aquele que está no céu se manifesta aqui. Eu gosto muito de uma passagem que está lá em Isaías 57, versículo 15, que diz que eu sou santo, eu sou sublime, eu habito no cume do meu alto monte, mas eu também habito no coração do contrito e abatido, para vivificar o espírito do contrito e do abatido. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Deus está lá em cima, mas Deus também está aqui embaixo, quando se cumpre a sua vontade. E aqui, eu queria dizer que, quando você ora, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu,
pode ter certeza que abre-se uma torre que une a terra com o céu. E vocês podem ter certeza, existe uma ligação entre tudo que acontece aqui na terra e tudo que acontece lá no céu. E isso traz uma percepção muito importante para nós. Quando você ora, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra, pode ter certeza, tudo que a gente faz aqui ocasiona uma consequência no reino dos céus. Tudo tem um reflexo, tem uma consequência que a gente faz aqui no reino dos céus. Por quê? Porque a vontade de Deus é feita nos céus e na terra. Os céus e a terra estão ligados. Jacó, quando estava na terra de Berseba, ele foi dormir, pegou uma pedra ali e colocou para reclinar a cabeça, e teve um sonho que Deus apareceu para ele, e uma escadaria imensa, com anjos subindo e descendo do céu, uma escadaria vertical imensa, que unia a terra aos céus, e anjos descendo pela essa escada. Isso significa o quê? A terra não está à parte do céu, e o céu não está à parte da terra. E o grande problema dos homens hoje é que eles querem viver suas vidas como se o que eles fizessem aqui não tivesse consequência no reino dos céus. Quando a gente vai lá para Lucas 15, versículo 18, a gente tem a parábola do filho pródigo. Quando ele cai em si, ele vê a besteira que ele fez de ter pecado contra o seu pai, ele diz o quê? Eu vou voltar para minha casa e arrependido eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra ti e contra os céus. É interessante que tudo que a gente faz aqui tem uma consequência lá no reino dos céus, porque a vontade de Deus se faz na terra e nos céus. É muito importante a passagem que a gente vê em Mateus 18, versículos 15 a 20. Quem que pode ler para a gente? Isso é uma coisa interessante, que a gente vê como que a gente deve tratar as pessoas que estão brigadas entre si. A gente tem alguma coisa contra uma pessoa, a primeira coisa que tem que fazer, vai lá e tenta se reconciliar com ela. Se não der certo, o que você faz? Você volta com 2 ou 3 testemunhas ali, um concílio da igreja, e procura resolver aquela situação. Se mesmo assim não der certo, aí depois aquela pessoa então é tida então como o rebelde, e não há possibilidade de reconciliação. Mas veja bem, e se você tem alguma coisa contra a pessoa, e vai lá e conversa com ela, e ela te surpreende aceitando o seu perdão, e vocês voltam a ser amigas? E se você volta com 2 ou 3 testemunhas, vocês conversam e existe uma reconciliação? E aí, isso repercute o que você faz aqui lá na terra, porque Jesus Cristo diz assim: tudo que você ligar aqui na terra, vai ser ligado lá no céu. Tudo que você desligar aqui, vai ser desligado lá no céu. Ou seja, se você consegue se reconciliar com o irmão aqui na terra, isso repercute lá no reino dos céus. O reflexo disso, como se uma grande lente de aumento estivesse virada para o reino dos céus, vai mostrar a imagem lá em cima, nas alturas, o que você está fazendo aqui embaixo. E lá na eternidade,
pessoas que se uniram aqui vão estar unidas lá. Mas se a reconciliação não for feita aqui, também não vai ter esse reflexo no reino dos céus. Tudo que a gente faz aqui tem uma consequência lá em cima. É interessante quando a gente vai lá para Efésios 3, versículos 14 e 15, Paulo lhe diz assim: é por essa razão que eu me coloco de joelhos diante de vocês, por causa de vocês é que se põe de joelho toda a família em oração, quer seja na terra, quer seja nos céus. A terra e os céus estão ligadas, e isso tem uma consequência muito grande na luta contra o pecado. Existe a necessidade de consagração, porque as faltas que nós praticamos aqui, elas nos enfraquecem lá no reino dos céus, e apagam cada vez mais o reflexo da imagem e semelhança de Deus, que está sendo esculpida nas alturas, através do nosso semblante. Meus queridos, a mensagem de hoje é: viva aquilo que você ora. Você ora, venha o teu reino. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Vai lá e fala de Jesus para a pessoa. Vai lá e louva, e não cansa de adorar. Você tem alguém para se reconciliar, não deixa para amanhã, porque você está orando. Venha o teu reino. E se Jesus Cristo voltar agora e você não se reconciliou ainda? E seja feita a tua vontade, quer seja na terra como nos céus. Meus irmãos, o que a gente faz aqui, não fica aqui, mas tem uma consequência nas alturas. E que você possa então, viver a plenitude da vida cristã, dizendo: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, quer seja no céu, como na terra. Convido aqueles que puderem se colocar em pé, então, a nós entoarmos o hino de número 166. Não, 266, desculpa. 266.
Senhor, obrigado porque o que Jesus Cristo fez aqui na terra, que foi morrer por nós, repercutiu lá nas alturas no reino dos céus, porque hoje nós temos a salvação para a vida eterna. Senhor, e que a gente possa assumir para as nossas vidas essa percepção do que é feito aqui na terra, o que é realizado aqui, tem repercussão lá no reino dos céus. O que a gente liga aqui é ligado no reino dos céus. O que a gente desliga aqui é desligado no reino dos céus. Senhor, o que precisa ser feito aqui não é feito. A gente possa ter a certeza que Jesus Cristo vai cobrar isso da gente no último dia. Que aquilo que precisa ser ligado aqui na terra e permanece desligado, vai ser cobrado por Jesus Cristo quando nós estivermos diante dele no último dia. De maneira que aqueles que vivem a expectativa ardente da volta de Jesus Cristo, precisam fazer o que precisa ser feito hoje e não deixar para amanhã, por causa que isso será cobrado de nós, e que a gente não se esqueça disso. É isso que nós oramos no nome santo de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja, ontem, hoje, para todos sempre, amém. Deus abençoe a todos.